Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Genética e Biologia Molecular. E nós escolhemos como nossa primeira aula o tema DNA, uma sinopse histórica. O DNA, uma sinopse histórica. Os fatos históricos e científicos, eles são importantes, pois nos permitem o entendimento atual de como a estrutura de DNA foi descrita, bem como sua funcionalidade. Bem, é importante que nós saibamos que, para que os conceitos atuais tenham sido definidos, existiu uma cronologia de eventos que foram desenvolvidos por pesquisadores que permitiram com que nós chegássemos às ideias que nós temos hoje. Então, esse pensamento ele é fundamental para que a gente compreenda o caminho que foi desenvolvido para que a biologia molecular se tornasse efetivamente uma área que contribuísse tanto para a nossa vida de forma dentro da área médica, como dentro de outras áreas, como a biotecnologia, por exemplo. Diante da ideia de se organizar o pensamento dentro do fato cronológico, do fato histórico que ocorreu para os conceitos atuais, nós então voltamos a Darwin, né? Porque Darwin foi a primeira pessoa que desenvolveu uma ideia, né, que tem a teoria da evolução das espécies. Junto com Darwin, nós temos o Wallace, que juntamente com ele postulou a teoria da evolução das espécies, que foi a publicação do livro em 1859, intitulado A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural. Nós já abordamos esse assunto nas aulas de genética. Portanto, nesse momento, nós vamos falar apenas dos fatos históricos, dos momentos importantes que contribuíram para o nosso conhecimento atual. Bem, a seleção natural é um processo que permite a transformação gradual das espécies, permitindo que os mais adaptados sobrevivam, deixando maior número de descendentes com suas características. Essa é a ideia principal da teoria da evolução das espécies e é muito importante que vocês tenham esse conceito bem fixado. No entanto, a teoria da evolução das espécies não explicava a origem das variedades, nem como as características eram transmitidas através das gerações. Portanto, embora Darwin tenha formulado a teoria da evolução das espécies, e é uma teoria que é absolutamente atual, embora ele tenha publicado isso há muito tempo, há mais de 100 anos, ela ainda é uma teoria atual. No entanto, a teoria não permitiu a explicação da origem das variedades dos indivíduos, nem as características, como essas características eram transmitidas de geração em geração. Pois bem, aí surge Mendel. Mendel, ele é considerado o pai da genética, porque ele foi a primeira pessoa que desenvolveu um experimento que falava sobre hereditariedade. Ele foi contemporâneo de Darwin, isso é muito importante, porque ele publica o seu trabalho em 1865, portanto, 6 anos após Darwin ter publicado o seu livro. No entanto, eles jamais se encontraram. Não se sabe se Darwin realmente leu os trabalhos de Mendel. Isso são especulações históricas, não tem registros que são registros confiáveis, dizendo que Darwin leu o trabalho de Mendel, embora eles sejam contemporâneos, né? Os experimentos de Mendel foram feitos com ervilhas.
E foram experimentos sobre a hibridização de plantas. E ele publicou em 1865 e foi citado apenas 3 vezes nos 35 anos que se seguiram. Portanto, não foi, embora ele tenha feito um trabalho absolutamente importante, que é um trabalho também super importante e um trabalho muito atual, durante 35 anos, somente 3 pesquisadores citaram o seu trabalho. Isso porque o trabalho dele ficou, de alguma forma, esquecido durante esse tempo. O Mendel, ele morre sem saber da grande importância que tinha o seu trabalho. Bem, o trabalho do Mendel foi redescoberto em 1900 por um botânico alemão. Karl Correns e Hugo de Vries, eles citaram o trabalho de Mendel e isso fez com que a comunidade científica olhasse um pouco mais para o trabalho dele, né? Então, ele publicou um trabalho, esse primeiro botânico alemão, ele publicou um trabalho em 1900 sobre a hibridização, citando Mendel e Darwin. E isso, então, chama a atenção da comunidade científica, porque ele une os dois conceitos. Depois, de Vries publicou um trabalho sobre hibridização de plantas, mas ele não citou Mendel. Mas também o trabalho dele foi importante para que a comunidade científica se apropriasse, legitimasse o trabalho de ambos os pesquisadores, de Darwin e de Mendel. Em 1902 e 1903, um outro pesquisador, Walter Sutton, através de estudos em células germinativas de gafanhotos, ele mostrou os cromossomos. E nesse trabalho, ele descreve que os cromossomos eram responsáveis pela base física da herança mendeliana. Então, nesse momento, a comunidade científica já se apropria do trabalho de Mendel e começa, então, a investigar, a se preocupar e a estudar muito mais o trabalho que o Mendel havia feito, porque outros pesquisadores começam a citar o trabalho dele, fazendo outros experimentos. E, embora esses pesquisadores trabalhavam em outras áreas e trabalhavam com outros objetos de estudos, como, por exemplo, aqui, Walter Sutton trabalhava com células germinativas de gafanhoto, ele conseguiu entender que o trabalho dele tinha uma relação com o trabalho de Mendel. Em 1910, um pesquisador muito importante, que é o Morgan, ele postula a teoria cromossômica da herança. Como ele faz isso? Fazendo experimentos com drosófila. E nesse experimento ele explica a modificação das características em populações ao longo do tempo. Então, esse trabalho ele é fundamental, ele está citado aqui, para quem quiser estudar um pouco mais e conhecer mais do trabalho de Morgan. E o Morgan, os experimentos dele normalmente estão citados em livros de biologia molecular e vocês certamente irão se deparar com esses experimentos. Bem, ele finalmente integra Mendel e Darwin. Então, aqui, nesse momento, em 1910, Morgan, então, ele faz o trabalho dele e ele finalmente integra a teoria da evolução das espécies com o trabalho de hereditariedade. Portanto, nesse momento, fica claro para a comunidade científica como os caracteres físicos e a variabilidade gênica é transmitida. Então, as duas teorias são, então, nesse momento, elas se juntam. E com isso, a biologia molecular dá um salto, porque daí se tem, então, maiores informações e, nesse momento, a comunidade científica começa a entender todo o funcionamento e, a partir desse momento, pode-se fazer, então, novas perguntas. E, a partir daqui, então, se começam a fazer trabalhos para serem obtidas novas perguntas que irão, então, facilitar o conhecimento e nos proporcionar novas descobertas. Em 1953,
foi postulado o modelo do DNA, o modelo da estrutura de DNA. E aqui é uma foto famosa dos dois pesquisadores que propuseram o modelo da estrutura de DNA, que é o Watson e Crick. O DNA é uma dupla hélice em que as bases nitrogenadas interagem por pontes de hidrogênio. Esses dois pesquisadores, por meio de vários experimentos que foram realizados, isso durou um tempo, né? Não foi algo que eles fizeram imediatamente, e eles se apropriaram de outros trabalhos que já haviam sido publicados, e a partir daí, então, eles propõem a estrutura, o modelo do DNA. E o modelo do DNA, então, é uma dupla hélice, formado por bases nitrogenadas que interagem por pontes de hidrogênio. Em 1958, um outro pesquisador, ele publicou um trabalho dizendo que a replicação do DNA é semiconservativa. A partir daí, então, se tem novas informações que serão importantes para a legitimação desse modelo que foi criado por Watson e Crick. Bem, conclusão da estrutura. O DNA é a molécula transmissora da hereditariedade. Nesse momento, com base em todos os trabalhos que foram publicados, a comunidade científica chega a essa conclusão, que é muito importante, e é importante que nós saibamos e fixamos esses conceitos. O DNA contém a informação genética para fazer novos organismos. Como ele faz isso? Codificando enzimas e proteínas estruturais que vão compor os organismos. Esse processo, hoje nós sabemos que é chamado de transcrição e tradução. Ele vai ser explicado nas aulas posteriores. Bem, em 1977, foi possível, através de experimentos, fazer o sequenciamento do DNA. O método de Sanger consiste na adição de nucleotídeos modificados, chamado de desoxirribonucleotídeos. Essa parte também será melhor explicada para vocês nas próximas aulas, porque a possibilidade de sequenciar um gene trouxe à comunidade científica informações valiosas de como esses genes funcionam e o que eles representam para os organismos. Esse trabalho foi publicado por um pesquisador que tem o sobrenome de Sanger, e ele portanto, o primeiro método de sequenciamento é chamado de sequenciamento de Sanger, que é o nome do pesquisador. E aqui tem o trabalho dele, que ele publicou, para vocês poderem pesquisar um pouco mais e estudarem sobre o início do sequenciamento do DNA. A história do projeto do genoma humano. Em 1984 a 1986, foi proposto pela primeira vez sequenciar o genoma humano inteiro. Isso foi conversado em um congresso, e foi um trabalho que foi proposto com vários pesquisadores. Em 1988, a National Research Council aprova 4 bilhões de dólares para o funcionamento desse projeto. Pois bem, após isso, eles também receberam 16 bilhões para dar continuidade ao processo de sequenciamento do genoma humano inteiro. E isso foi em 1988. Em 1990, o projeto continua, mas agora com vários países envolvidos. Então, é um acordo entre a comunidade científica do mundo. Isso foi feito em 1990. Então, vários países participaram, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, Alemanha e China. E eles anunciaram que o sequenciamento do genoma humano, para sequenciar todo o genoma humano, pelo método de Sanger, eles iam demorar pelo menos 15 anos.
Acontece que em 1998, um pesquisador chamado Craig Venter, ele cria uma empresa privada chamada Celera. E ele anuncia que fará o projeto em 3 anos. E ele consegue. Em 2001, pela primeira vez, foi publicado, então, a versão do sequenciamento de todo o genoma humano. Embora isso tenha acontecido, esse momento da história foi muito polêmica. Então, eu acho que vale a pena vocês pesquisarem um pouco sobre essa empresa e sobre esse pesquisador. Várias questões foram levantadas em relação ao sequenciamento do genoma humano ter sido sequenciado totalmente. E então vale a pena porque tem vários fatos históricos que complementam o que eu estou dizendo a vocês. Porque a Celera conseguiu fazer isso em 3 anos. Então, em 2001, ele anuncia e publica o projeto dizendo que conseguiu sequenciar todo o genoma humano. Uma conclusão geral de tudo que nós conversamos aqui, e eu gostaria de deixar claro para vocês que eu apontei alguns momentos históricos que são absolutamente relevantes para que a gente compreenda como os conceitos como eles foram formulados e como nós nos relacionamos com ele e legitimamos esses conceitos. Então, é importante saber como tudo isso aconteceu cronologicamente. Eu disponibilizei para vocês um texto que é bem mais minucioso, que fala sobre vários pesquisadores que participaram da história do DNA e é muito importante que vocês leiam para compreender isso de uma maneira mais completa, mais inteira, tá? A elucidação da estrutura do DNA como veículo de hereditariedade conduziu a uma explosão do conhecimento dessa nova área. Então, a partir de tudo que nós conversamos hoje, que foi falado na nossa aula, foi possível, então, surgir uma nova área do conhecimento, que é a biologia molecular. E isso só foi possível, isso foi construído em aproximadamente 100 anos. E vários pesquisadores participaram disso. Então, existem muitos fatos históricos que são importantes e valem a pena serem estudados, porque a partir deles nós compreendemos o presente. E compreendendo o presente, nós somos capazes de fazer novas perguntas. E é assim que os cientistas estudam e elaboram novas perguntas. E essas novas perguntas, então, nos trazem novos conhecimentos e faz com que a gente avance. Tanto no sentido de nos conhecer, do nosso funcionamento biológico, tanto no sentido de conhecer a natureza e de como é a vida. Então, isso é muito importante para nós. Validando a visão de que os seres vivos são sistemas altamente organizados, compostos por células que, por sua vez, são compostas por moléculas que estão se desenvolvendo dentro de um longo processo evolutivo. Esse conceito é muito importante, porque também a evolução ela é lenta. Nós não observamos a evolução. No entanto, nós não conseguimos enxergar a evolução. No entanto, ela ocorre silenciosamente. E compreendendo como a biologia funciona, por meio de todos os experimentos que foram feitos, de todas as conclusões que nós chegamos e que hoje é possível se legitimar todas essas descobertas, nós então compreendemos como esse processo se desenvolve. Então é muito importante para a gente conhecer a cronologia e entender então um pouco de tudo que foi estudado e dos conceitos que nesse momento nós estudamos, e eles são muito importantes para nós conhecermos como a vida funciona. Bem, eu vou dar as orientações para vocês, que esse é um slide que eu sempre gosto de apresentar no final da minha aula, porque eu acho importante para a organização de estudo, e também vocês podem usar esse slide e essas orientações para orientar os alunos de vocês no futuro. Então, você terá total autonomia para escolher a melhor hora para estudar, porém seja disciplinado.
Procure reservar sempre os mesmos horários e dias da semana para o seu estudo, isso é muito importante. Não deixe para estudar na última hora, porque estudar na última hora a gente sempre estuda com pressa e, naturalmente, nós não estudamos de maneira correta. Não acumule dúvidas. Anote-as e entre em contato com o professor da disciplina. Nós estaremos sempre à disposição de vocês para conversar ou também fazermos fóruns temáticos onde será possível discutir outros assuntos. Inclusive, o texto que está disponibilizado para vocês tem outros tópicos que poderiam ser discutidos e serão muito importantes para a compreensão de toda a cronologia da descoberta do DNA e de tudo o que foi formulado. Não pule etapas, porque pular etapas é muitas vezes perder tempo. Faça todas as tarefas propostas. Bons estudos e obrigada.